Boa noite, companheiros. Para falar da crise política do Brasil, tem que falar um pouquinho, também da situação internacional. Porque essa semana, o Donald Trump ele foi absolvido no inquérito que investigava o conluio com a Rússia na campanha presidencial norte-americana de 2016. Esse conluio ele era para derrotar a candidata do Partido Democrata, a Hillary Clinton. O relatório do procurador especial Robert Mueller afirma que não houve ou que não encontrou prova suficiente para confirmar as acusações contra o atual presidente dos Estados Unidos. Então, ainda que tenha sido por falta de provas, o Trump saiu vitorioso. Está descartado, então, como consequência, o impeachment do Trump, nesse momento, e a tendência é que Trump vá tentar a reeleição em 2020. E pode indicar, inclusive, um possível êxito eleitoral, na medida em que o Trump ele é um presidente totalmente manipulável. Então, quem controla a figura do Donald Trump é o chamado Deep State, ou Estado Profundo, na verdade, ou Estado dentro do Estado, que é realmente quem tem as rédeas do regime político. Porque a crise econômica capitalista a nível mundial ela é muito grande. E não indica nenhuma saída. Pelo contrário, só mais e maiores contradições e com tendência, inclusive, de exacerbação da luta de classe. Então, essa caracterização ela é importante e aproxima a luz no motivo do porquê que o capital financeiro resolveu manter o Trump como presidente. Pelo menos até a próxima eleição. É justamente para evitar uma desestabilização política que seria provocada por um processo de impeachment. E que poderia ensejar mobilizações populares justamente contra a política defendida pelo presidente em tela afastado. Porque a burguesia está muito preocupada com o crescimento da insatisfação popular no mundo. E a instabilidade política provocada pelas movimentações populares é tudo o que o capital financeiro não quer, e muito menos dentro dos Estados Unidos. E aí, isso a situação de movimentações populares seria bem plausível, dado o avançar da crise geral que atinge, inclusive, os Estados Unidos. O exemplo da Europa ele é assustador para a burguesia yankee. França e Inglaterra estão no centro de uma crise política e que indica, inclusive, a dinâmica mundial. Os coletes amarelos na França já há mais de 4 meses que estão infernizando o governo Macron, que não consegue derrotá-los, mesmo usando a mais fantástica repressão. E bote a repressão em cima disso. E os coletes amarelos estão lá todo sábado, há mais de 4 meses. Então, esse clima de insatisfação estourou também na Inglaterra como uma reação ao Brexit, quando no sábado passado, dia 23, 1 milhão de pessoas protestaram nas ruas de Londres. Porém, tem que observar, o pano de fundo dessas mobilizações é o mesmo. É o ataque ao nível de vida dos trabalhadores e da população em geral, como consequência da aplicação da política neoliberal dos governos comprometidos com os monopólios transacionais. Então, a crise política ela se aprofunda na Inglaterra. Hoje, que era o prazo para a formalização da separação da Grã-Bretanha da União Europeia, o parlamento britânico não votou o acordo de separação. Então, ficou para o dia 12 de abril, o prazo final para a separação, mesmo sem acordo
que vem definir as regras de transição. Então, a crise é bárbara. E por isso que a burguesia mantém o Trump, para tentar segurar e evitar uma situação de aprofundamento da crise. Inclusive para aprofundar, então, a aplicação do programa ultra-neoliberal sob um viés ideológico de extrema-direita, que é o que o Trump encaminha, uma vez que é o presidente super controlado pelo establishment. Por aí, o Trump continua aprofundando os planos de invasão na Venezuela. Por aí, também no sentido de promover uma guerra para se apoderar das riquezas naturais e combater também a influência da China e da Rússia na região. Nesse sentido, vem recrudescendo a guerra híbrida com o objetivo de semear o caos. Nesse sentido, ele promoveu mais um apagão na Venezuela por meio de cyber-ataques ao sistema elétrico do país. E para essa tarefa suja de atacar o povo venezuelano, os Estados Unidos contam com o apoio direto do governo colombiano e do governo brasileiro. Da visita do Bolsonaro, meados de março, nos Estados Unidos, ele teve como um dos principais pontos o comprometimento da ajuda do governo brasileiro ao governo americano na agressão da Venezuela. E outro ponto fundamental foi a reafirmação da aplicação dos planos de ajuste fiscal aplicado no Brasil, em primeiro lugar, a reforma da Previdência. Com a mudança do regime previdenciário de contributivo para de capitalização, essencialmente. De maneira que os bancos possam abocanhar a contribuição mensal previdenciária dos trabalhadores numa operação sem risco e de lucro certo. Porém, a política do imperialismo, ela não é colocada num vácuo, ela enfrenta a realidade da luta de classes em cada país. Com diferentes graus de resistência popular e com diferentes graus de crise nas alturas. Por exemplo, ou seja, as crises do regime político de cada país. E esse regime tem por tarefa impor essa política de espoliação contra a população, e aí que estoura a crise. E chega também nas alturas a crise do regime político no Brasil. Essa crise é monumental, essa crise no Brasil. Na semana passada, a crise do regime no Brasil ela se refletiu mais no Poder Judiciário, com o enfrentamento entre as principais instituições jurídicas nacionais. Uma fratura exposta envolvendo o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e a Operação Lava Jato, que resultou, inclusive, na prisão e também na soltura do ex-presidente Michel Temer, que serviu, na verdade, de joguete nas mãos dos jurisconsultos oficiais da República. Agora, essa semana, a crise aumentou de patamar, né, e expôs o racha entre o poder executivo e o poder legislativo. Ou seja, essa é uma crise bárbara do regime que envolve todas as instituições principais que sustentam o regime político. Justamente em função da aplicação da linha imperialista, mais precisamente da reforma da Previdência, que é uma medida extremamente impopular e que produz um desgaste político considerável. Então, a briga entre o presidente da República, Bolsonaro, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é um reflexo da crise das instituições, que não consegue se articular para impor as medidas de retirada de direito dos trabalhadores e da população em geral. Concretamente, o governo Bolsonaro não disse a que veio. A fraude eleitoral que viabilizou o golpe eleitoral, que serviu para evitar
a volta do PT ao governo, com a prisão de Lula, com a covardia do Haddad, com uma campanha na grande mídia e de fake news nas redes sociais, por aí se garantiu a derrota do PT. Mas a que custo? A custo de colocar em pé um governo cuja figura pensante é Olavo de Carvalho, que influencia os filhos do Bolsonaro. E esses filhos influenciam o pai. E aí, esse governo, que conseguiram colocar de pé, é uma combinação do setor olavista unido com o setor mais reacionário dos militares, tendo à frente o general Hamilton Mourão, na cabeça dos militares. Claro que não ia dar certo. O governo desse não ia dar certo, porque o espectro político brasileiro ele é dominado pelo centro. Sempre foi histórico. A extrema-direita ela é muito frágil politicamente. O governo golpista, e há que se caracterizar de golpista, porque ele subiu na base da fraude eleitoral, sob um regime de exceção controlado pela Lava Jato, num processo de golpe de Estado que ainda está em andamento. Então, esse regime golpista ele não conseguiu anular o centro político do parlamento, como era a orientação que ele tinha. O governo tinha orientação de negociar os projetos de lei diretamente com as bancadas e não com os partidos políticos. Mais ainda, o governo ele não conseguiu nem a própria coesão interna. Então, a disputa entre os setores olavista e os militares e paralisou o governo desde antes da posse. Porém, olho, nessa crise também tem o dedo do imperialismo norte-americano, que detectou também, já desde antes, a fraqueza do governo e deliberou passar o controle do governo para a mão dos militares. Essa é a política do imperialismo, para garantir o espaço político conquistado, né, e avançar para um golpe bonapartista. Então, o avanço do golpe ele vai por onda, por processo, numa dinâmica ascendente. Né? A tendência o objetivo é fechar o regime político de uma forma total. Para daí, assim, pela força, garantir a aplicação dos planos de ajuste de interesse dos Estados Unidos. É isso que explica a campanha na grande mídia contra o Bolsonaro e contra seus filhos. E, ao mesmo tempo, um tratamento VIP para o vice-presidente, general Mourão, por essa mesma mídia pró-imperialista. E por aí os militares vão ganhando espaço no governo. Por exemplo, no MEC, agora o Bolsonaro colocou mais um militar em posição estratégica, posição de comando no Ministério, número 2 do Ministério, e o ministro da Educação ele já está fritado. E assim, a burguesia vai conformando um governo eminentemente militar, em condições, inclusive, de assumir o governo a qualquer momento. Então, o governo Bolsonaro é dividido e fraco. Ele dá a dinâmica da crise do regime, na medida em que a principal instituição do regime político é o governo. Por exemplo, quando sem nenhuma articulação com os partidos políticos, o governo joga no colo do Congresso, primeiro, o pacote anticrime do ministro Moro, e depois, a medida super impopular, aquela PEC 6 de 2019, que é da reforma da Previdência, joga para o parlamento e meio que lava as mãos, tentando passar a bola para o Congresso. Justamente porque ele não conseguiu aplicar a política dele de rolo compressor, que ele previa, mas só previa, porque na prática é totalmente diferente. O Rodrigo Maia ele não aceita assumir o desgaste sozinho. Ele abandona a tarefa de articular
a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. E aí estoura a crise e inicia uma troca de farpas entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, em retaliação ao Executivo e para demonstrar força nessa disputa, ele impôs uma votação relâmpago da PEC 2 de 2015, o orçamento impositivo. E essa PEC, que eles iam votar contra a Dilma, na época, o Centrão recuou, que achava que era uma medida muito forte, né, de golpe, de manipulação, de guerra híbrida contra o governo Dilma para derrubar o governo. Agora eles usaram contra o Bolsonaro, que é uma medida que retira do governo o poder sobre o orçamento, na medida em que torna obrigatório o pagamento da despesa que até então elas poderiam ser adiadas pelo governo. O governo podia contingenciar esse tipo de despesa e segurar o dinheiro. Agora não mais. Mais precisamente, agora as emendas das bancadas estaduais e do Distrito Federal, que podia ser contingenciada, agora já não podem mais. Agora são investimentos de execução obrigatória para o governo federal. Foi uma derrota para o governo. E foi pego de surpresa. Inclusive, o PSL votou a favor da proposta nos 2 turnos no dia 26 de março. É uma crise tanta que sobrou até para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele entrou no meio do fogo cruzado. Porque no mesmo dia, o ministro da Economia ele foi, ou melhor, ele deixou de ir na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Ele não foi. Porque ele sabia, tinha sido avisado, de que se ele fosse na CCJ, ele ia levar facada pelas costas até do próprio PSL. Tamanha crise. Mas na quarta-feira, dia 27, o Paulo Guedes compareceu na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, onde ele bateu boca com os senadores, reclamou da falta de apoio do governo, reclamou da falta de apoio do próprio partido do governo, do PSL, e ele considerou, inclusive, a possibilidade da reforma do Previdência não passar. E até ele considerou a saída dele do governo. Isso no Senado, na quarta-feira. Então, é a crise exposta. Se o Congresso começa a votar pauta bomba toda semana, ele coloca o governo de joelhos. Tanto é que a popularidade do Bolsonaro já caiu 15% em 3 meses, segundo a pesquisa do Ibope, no dia 20 de março. Que foi, inclusive, essa pesquisa confirmada na prática, quando o presidente Bolsonaro deixou de ir num compromisso que ele tinha na Universidade Mackenzie, em São Paulo, no dia 27 de março, devido a protestos de estudantes em repúdio ao governo e em repúdio à orientação do presidente de que os quartéis deveriam comemorar os 55 anos do golpe militar de 64. Essa declaração do governo ensejou um repúdio nacional. Estimulou protestos mais variados, inclusive recursos judiciais. Inclusive tem até programação, inclusive, de que no dia 31, domingo, o povo sai para a rua de cor preta. Vai estar na rede isso aí também. E na quarta-feira, o que acontece? Tem um reflexo na Bolsa de Valores, cai 13,6%, e o dólar dispara e sobe até R$ 3,96, devido ao agravamento da crise entre o Executivo e o Legislativo. Mais ainda essa semana, o jornal Financial Times, de Londres, que é o órgão da finança internacional londrina, divulgou um artigo que afirma que o mercado, entre aspas, o mercado pode estar despreparado para a incompetência do Bolsonaro. Então, o jornal Financial Times já atacando o Bolsonaro. E que já se conforma numa campanha, porque ontem a revista The Economist
também porta-voz da finança londrina, finança internacional, baseada em Londres, ele chamou Bolsonaro de aprendiz de presidente. Chamou Bolsonaro de provocador. Inclusive, The Economist diz que o Bolsonaro pode ser derrubado antes de completar o mandato. Que confirma que é uma campanha internacional para trocar o governo do Brasil. E ainda que aparentemente tenha sido feito as pazes entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, que saiu na televisão hoje. Hoje foi só esse noticiário. O Bolsonaro falou que era chuva de verão a briga com o Maia. Maia faltou só dar beijo no Bolsonaro. Maia reuniu com o Moro para fazer as pazes com o Moro, então obrigado. Isso aí é só questão de tempo para estourar uma nova crise. Porque a base material da crise do regime não se resolveu. Pelo contrário, ela se aguça. Ainda que tentam botar panos quentes e demonstrar um acordo político, que estava muito feio a exposição da crise, então a mídia começou a tentar esconder a crise. Só que a tendência é uma nova crise política histórica em proporções maiores ainda. Enquanto isso, a esquerda, para concluir, a esquerda ela segue o seu curso à direita. Que o governo está na corda bamba. Melhor, o governo está no fundo do poço. E ainda, em última análise, veja bem, o que sustenta esse governo é a paralisia da esquerda e das direções burocráticas do movimento de massas. Porque não impulsionam uma grande mobilização de rua para barrar a reforma da Previdência e para derrubar o governo. Porque tem disposição de luta para tanto. No dia 22, teve atos em todas as cidades, as principais cidades do país. Mas foi atomizado e não teve efeito político. Agora, se tivesse sido convocado 1 milhão na Paulista, caravanas nacionais, todo domingo ou todo sábado, que nem fazem na França os coletes amarelos, ia crescer um movimento violento contra o governo, contra a reforma da Previdência, e é o fim do governo. Operação do movimento de massas. Isso só não acontece justamente porque a esquerda, e digo de todos os partidos da esquerda, de conjunto, eles estão, na verdade, com uma política de sustentar o regime. Estão compondo a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. Mas o que é isso? É uma proposta, é uma frente que envolve todos a esquerda, toda a oposição, inclusive todos os movimentos sindicais, sociais, e estudantis e populares, para propor modificações no parlamento na proposta da reforma da Previdência encaminhada pelo governo. Mas, em última análise, eles concordam com a reforma. Todos acham que tem algum tipo de reforma da Previdência no Brasil. Tanto que a estratégia dessa frente de oposição, entre aspas, da esquerda, entre aspas, é aprovar um substitutivo à proposta do governo no decorrer do processo legislativo. Quer dizer, em última análise, se tudo der errado para o governo, a esquerda vai salvar o governo. Essa é a linha da esquerda, uma linha traidora, de trabalhar na via institucional. Como se do parlamento brasileiro nós pudesse esperar alguma coisa boa para os trabalhadores. Muito obrigado.